Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Cami, sou bióloga e criadora de conteúdo e falo principalmente sobre mudança climática, sustentabilidade, conservação da biodiversidade. Então, se esses assuntos te interessam, te convido a me acompanhar aqui no YouTube e também nas minhas outras redes. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a Rota da Baleia Franca, uma atividade de ecoturismo desenvolvida pela Ecoar. Tudo partindo do meu ponto de vista, das minhas experiências, como eu me senti, o que eu aprendi nessa viagem. Então, começando com o que me motivou a topar essa viagem. Eu conheci a Karen e a Marina no ano passado, em uma viagem que eu fui para Florianópolis para uma limpeza de praia, e eu ia passar uma semana só lá, e acabei passando quase que um mês, porque eu me apaixonei por aquela ilha maravilhosa. E nesse meio tempo eu fiz vários roteiros de ecoturismo com elas lá em Florianópolis, então a gente visitou vários institutos, fez várias trilhas, foi muito legal. E como eu gostei muito, quando elas me chamaram, eu falei, com certeza, chamei o Bruno também, que é meu namorado, e que trabalha com educação focada em biologia marinha e conservação dos oceanos. Ele também é mergulhador, então assim, tudo que envolve o oceano ele gosta muito. Inclusive, ele também fez um vídeo sobre essa expedição de Rota da Baleia Franca que a gente fez e postou no canal dele daqui do YouTube. Então, se vocês tiverem interesse de ver, vou deixar o link aqui embaixo. Agora, para vocês entenderem tudo que é a Ecoar e como esse trabalho que elas vêm fazendo é revolucionário e transformador, eu trouxe elas mesmas para explicarem para vocês e também sobre a importância do ecoturismo. Eu sou a Karen. Eu sou a Marina, nós somos biólogas, guias e fundadoras da Ecoar Ecoturismo. A Ecoar é uma operadora de trilhas em Floripa e expedições pelo Brasil, e a grande realização de um sonho meu e da Karen. E como biólogas e sonhadoras, a gente sempre busca aproximar, e trazer para os nossos roteiros e para o nosso trabalho esses temas da sustentabilidade, da conservação, da natureza. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então a Rota da Baleia Franca é uma das expedições que a gente oferece pelo Brasil, com o objetivo de aproximar as pessoas do conhecimento científico, quando a gente traz o Instituto Australis, a UDESC de Laguna, de aproximar as pessoas dos saberes tradicionais, quando a gente chega em Laguna e vê a pesca colaborativa ao vivo ali na nossa frente, entre os botos e os pescadores, e também com o objetivo de unir pessoas diferentes, de diversas áreas, mas com os mesmos interesses: as baleias, a natureza, a sustentabilidade, a vontade de viver, as trilhas, para que elas possam levar adiante tudo que elas viveram, que elas sentiram e que elas experienciaram aqui. E aqui na Ecoar, o ecoturismo entra como uma ferramenta de conservação. Isso porque ao longo da história da humanidade, o ser humano, enquanto espécie, foi se distanciando da natureza. Então, essa é uma oportunidade de resgatar esse vínculo, Então, a partir das experiências positivas que a gente tem na natureza, a gente resgata o amor, a paixão pela natureza, pela biodiversidade, por tudo que existe no planeta. E aí a gente consegue, a partir disso, buscar por uma transformação. Quando a gente fala de conservação, a gente precisa de engajamento. E esse engajamento só vem quando a gente tem um propósito bem estabelecido. Esse propósito começa aqui, começa no contato com a natureza, para a gente resgata esse vínculo, e aí sim isso vai nos mover para continuar lutando pela conservação. Deu pra entender porque eu acho elas foda, né? Agora eu vou colocar o meu chapéuzinho e vamos começar a Rota da Baleia Franca. E aí, lindo, tá animado pra viajar de avião pela primeira vez? Animado, animado. Tá com medo? Nem um pouco. Como que foi, lindo, voar pela primeira vez? Bem de boa, assim. Normal. Normal. Chegamos em Floripa e as meninas receberam a gente nesse quarto lindo na casa delas, e logo a gente já saiu pra explorar o lugar, as praias que tinham ali perto. Nossa! A gente tava andando na praia e achou isso daqui. Vocês sabem o que é? Trouxe o Bruno aqui do Projeto Maui. Pode parecer um plástico, um lixo, você achar jogado na praia, mas isso aqui é um ovo de raia. E é muito legal, isso daqui tá seco já, Mas às vezes você pode encontrar até com o bichinho lá dentro. Então é bem legal. E aí tem essas pontinhas também, que é pra ele grudar. Não grudar não, pra essas pontinhas enroscarem nas algas, em alguma parte do substrato. E aí não ser levado e vir pra praia, igual aconteceu com esse daqui, mas às vezes acontece. Voltamos pra descansar, deixei algumas bagagens ali pra não ficar carregando muita coisa, principalmente porque a gente tava indo pra ficar em um hostel. E hostel tem quarto compartilhado, então não é legal levar tanta coisa. E depois acabar não tendo muito onde guardar, ficar muito difícil pra mexer nas malas, enfim. Então é bom ir com tudo bem pensadinho. As meninas mandam uma lista também no grupo com tudo detalhado de quais são os itens essenciais para você levar e uma ideia mais ou menos de quantidade de trocas de roupa e tudo mais. Agora sim, começamos oficialmente a Rota da Baleia Franca.
Indo agora encontrar a galera pra pegar a van. Entramos na van, as meninas passaram um vídeo bem legal pra gente de divulgação científica explicando sobre a evolução dos cetáceos no reino animal, o que foi bem legal pra já abrir a viagem daquele jeito. Paramos em um restaurante pra almoçar no caminho de Florianópolis pra Praia do Rosa, que é onde fica o hostel que a gente ficou hospedado todos esses dias. Essa viagem de van foi bem rapidinha e o restaurante que a gente parou tinha opções para todo mundo, então isso é uma coisa que as meninas prestaram muita atenção na hora de desenvolver o roteiro. Seguimos do restaurante pro hostel, que é bem pertinho, e já fomos lá nos acomodando. O hostel é muito lindo, todo o espaço, desde os quartos, muito bem organizados, com lugares para guardar as coisas, todas as roupas de cama, banheiro, tudo limpinho. Tem a opção dos quartos compartilhados, tem quarto que é só feminino e tem quarto misto, e também tem a opção de quartos individuais. Tem essa área comum, super gostosa para ficar lá deitado na rede, lendo um livro, piscina. Logo no dia que eu cheguei eu tinha umas reuniões, então a galera foi pra praia, porque a tarde era livre. E enquanto a galera tava na praia, fiquei fazendo essas reuniões e aproveitei para dar um pulinho nessa piscina. Tava bem gelada, mas valeu muito a pena. Essa churrasqueira e essa cozinha compartilhada com essa área super gostosa que a gente acabou usando para fazer churrasco nos outros dias, que eu vou mostrar aqui também. Eles têm a separação de resíduos toda certinha, bonitinha. Tem várias frases muito fofas espalhadas. Tem essa dinâmica que eu gosto muito, que você pode pegar um livro e se você tiver para doar um seu. Eu acabei pegando esse daqui. Então trouxe um pedacinho do hostel aqui comigo. Depois a galera voltou da praia e a gente se organizou para a primeira palestra da viagem, que foi realizada pelo Instituto Australis, o mesmo projeto que a gente foi visitar a sede no dia seguinte. Essa experiência da gente ter a palestra no dia anterior para depois experienciar isso no dia seguinte, eu achei essencial, porque na palestra você já conseguia levantar pontos e pensar sobre coisas que no dia seguinte você acabava vendo ao vivo. Então, tanto para fixar mais esses conceitos na nossa cabeça, quanto também para entender o que a gente tem mais dúvidas ou não, o que interessa mais a gente sobre o assunto ou não. Eu achei essa sacada das meninas genial e não teria sido a mesma coisa se a gente não tivesse tido essas palestras todos esses dias à noite aí para contextualizar o que viria no dia seguinte. Depois da palestra já estava de noite, então ficou bem aberto e bem livre para cada um se decidir o que queria fazer. O nosso grupo acabou que todo mundo decidiu ir pro centrinho, a gente foi para um bar lá, tomamos umas cervejas, jantamos um hambúrguer ali, tinha opção vegetariana também. Mas, como eu falei, era bem livre, então se alguém quisesse ficar lá pelo hostel mesmo, descansar, fazer uma janta ali na cozinha compartilhada, enfim, ficava bem à vontade. A gente voltou cedo para conseguir descansar para o dia seguinte, que ia estar cheio de coisas pra gente fazer. Acordamos no dia 2 da rota, o café da manhã no hostel já estava incluso e tinha bastante opções, como eu mostrei aí no vídeo. E saímos rumo ao Instituto Australis para visitar o centro de visitantes e fazer uma visita guiada lá, e também tentar avistar a baleia de um dos pontos de avistamento que eles têm ali. Todos esses translados eram feitos com a mesma van que a gente chegou, e o motorista da van, que é o Ney, que eu adorei conhecer também, fez todas as atividades com a gente. E aprendeu muito sobre baleias também, viu todas as baleias lá, o que eu também achei bem legal. A visita ao Instituto Australis foi muito especial, foi ainda melhor do que eu esperava. Eu já queria visitar esse instituto, já tinha um tempo. O crio, então, é um crustáceo que ocorre em águas mais geladas, então águas antárticas ou águas no hemisfério norte também. Aqui a gente tem a forma como ela se alimenta. Eu vou pegar aqui o nosso modelo de baleia franca. Então, nesses 3 meses em média que elas vão passar aqui depois do nascimento do filhote, é onde a mãe vai amamentar o filhote, uma média de 200 litros de leite por dia, isso tudo sem se alimentar, e vai ajudar ele a se fortalecer. Inclusive nesse período o filhote vai estar saltando, vai estar brincando, para se desenvolver, para conseguir desenvolver a coordenação motora, fortalecer os músculos. Oi pessoal, meu nome é Juliana, eu sou coordenadora de pesquisa aqui no Instituto Australis, através do ProFranca, que é o projeto Franca Austral, que é executado pelo Instituto. E nós temos algumas oportunidades para estudantes e para recém-formados virem participar das nossas atividades com a gente, auxiliar no monitoramento com as baleias francas e também na parte de educação ambiental aqui no nosso centro de visitantes. Para os estagiários, que são alunos que ainda estão cursando graduação, nós abrimos vagas para alunos de biologia, oceanografia e áreas do meio ambiente e afins. Nós temos 15 vagas direcionadas para esses estudantes no meio do ano, que é para realizar um estágio que tem duração de 4 meses e meio, mais ou menos, que vai de julho até novembro. E nós temos oportunidade para estagiários também,
estudantes no verão, para atuar com educação ambiental, que nesse caso são 10 vagas, tá? E para profissionais recém-formados, até 2 anos de formação, nós temos a oportunidade de realizar o voluntariado. São 2 vagas que são abertas apenas no inverno, para trabalhar com monitoramento terrestre, né? Então, observação de baleias, observar o comportamento delas, realizar a contagem, entender como que essas baleias utilizam as nossas áreas, as nossas enseadas aqui em Santa Catarina. Então, essas são as oportunidades que a gente tem para estudantes e para recém-formados. Se você tem interesse, fique ligado nas nossas redes sociais. Nós sempre repassamos informações através do Instagram e do nosso site também. Esse chapéu eu comprei lá, tanto para apoiar o Instituto, quanto para disseminar a voz do Instituto Australis por aí, porque eu já estava precisando muito de um chapéu desse, então com significado assim fica ainda melhor. Saindo do Instituto Australis, a gente foi almoçar em um restaurante em que você escolhia antes a sua guarnição, né, que é como se fosse a proteína ali do prato. E aí eu acabei optando pelo omelete, mas tinha também outras opções ali. E aí o buffet, que era de se servir arroz, feijão, salada, tudo, era livre. Depois do Australis, o plano era fazer atividade de avistamento de baleias na Praia da Ribanceira, mas estava chovendo muito, então ia ficar bem desconfortável para ficar lá com um binóculo na chuva e estava bem difícil de ver também, porque realmente estava chovendo bastante. Então as meninas adaptaram a rota, o que eu achei bem legal também da flexibilidade. Então, independente do que acontecer, tem muitas coisas para fazer por lá. E elas levaram a gente para conhecer o Museu da Baleia, o que acabou sendo bem importante para a gente entender mais, com mais detalhamentos e ver ali na prática, né? Porque o lugar onde fica esse Museu da Baleia é uma base onde eles faziam esse processamento das baleias que eram caçadas aqui no Brasil, ali naquela região. Então, para quem não sabe, o óleo da baleia já foi muito utilizado aqui no Brasil para a geração de energia. Então, caçavam muitas baleias, principalmente a baleia franca, que recebe esse nome de right whale, que é como se fosse a baleia certa, né? Por isso que acabou se tornando baleia franca. Por esse comportamento dela ser muito costeira, dela nadar mais devagar, ficar por ali, próximo à costa, era muito fácil de caçar ela. Então, caçaram elas aos montes e foi até que recente a proibição da caça dessas baleias. E agora essas populações estão se recuperando, mas também enfrentando outros problemas agora, né? Que são vários. E, enfim, foi bem impactante conhecer esse lugar e um pouquinho mais detalhado, assim, sobre essa história. Depois de lá, a gente foi para um supermercado para comprar coisas para fazer um churrasco à noite. Voltamos para o hostel, tivemos a palestra sobre os botos da tainha, que a gente foi conhecer no dia seguinte. Essa palestra foi a mais interessante e a mais essencial que a gente teve, porque no dia seguinte a gente só foi ver essa atividade dos botos, em que eles ajudam os pescadores. Então, basicamente, os botos dão um sinal para o pescador jogar a tarrafa, que é essa rede que eles usam lá para pegar os peixes. E ninguém sabe por que os botos ajudam eles, mas isso já acontece há anos. A pessoa mais antiga ali da comunidade entrevistada por eles, nas pesquisas que eles fazem, tinha em torno de 100 anos, e essa pessoa já falou que o avô já fazia essa atividade com os botos. Então, eles têm um carinho muito grande por esses animais, todos têm nomes, eles já conhecem eles por nomes. Então, foi muito importante a gente ter essa contextualização e essa explicação bem de divulgação científica mesmo, em que o Pedro, que foi o palestrante, contou pra gente em um formato de história mesmo, né, com personagens. Então, quem que foi descobrindo as coisas, entendendo mais sobre esse comportamento, como que essas pesquisas são desenvolvidas, como que essa população se comporta. Enfim, para mim, que sou bióloga também, pirei total, mas mesmo para as pessoas que estavam na rota e que não são da área, também disseram que foi muito importante, tiraram muitas dúvidas, até para a gente entender o quão especial é esse fenômeno que acontece lá. Fechamos esse dia depois da palestra com o churrasco da galera, que também foi muito legal, e fomos descansar para o dia seguinte. No dia seguinte, mesma coisa, a gente acordou, tomou café da manhã lá no hostel, entramos na van e fomos até Laguna para conhecer esses famosíssimos e incríveis botos da tainha. Chegando lá, os pescadores receberam a gente super bem, tava um dia meio fraco, então eles não estavam conseguindo pegar tantos peixes e estavam um pouco mais à toa ali no canto. E aí a gente conseguiu trocar muita ideia, tirar muita dúvida,
entender esse relacionamento deles com o boto. A gente também conheceu o cemitério simbólico que eles fizeram para os botos, então os botos não estão enterrados ali. Simbolicamente, eles estão morrendo a uma taxa cada vez mais alta e bem preocupante. A população deles não é muito alta, então isso preocupa bastante essas pessoas que estão lá, que dependem dos botos para realizar essa atividade de pesca. Outro problema é que poucos jovens estão se interessando em aprender e desenvolver essa atividade, então pode ser que com os anos essa atividade vá se perdendo, seja pela população de botos se reduzir muito ao ponto de ficar instável e não ter mais os botos ali, seja por essa questão cultural mesmo de atividades deles. Eu achei essencial essa inclusão na rota, porque fez com que a gente tivesse um contato mais próximo desse relacionamento entre a comunidade e os animais, a cultura local, que é também uma das premissas do ecoturismo. Saindo lá da praia, a gente almoçou em um restaurante que era ali por Laguna mesmo, e tinha a opção vegetariana de parmegiana de berinjela, tava uma delícia. Saindo de lá, a gente foi conhecer o laboratório de zoologia, que também é um dos centros do PMP de lá da região. Chegando lá, a gente teve uma palestra com as meninas responsáveis ali, tanto pela comunicação, quanto pela gestão do laboratório e de tudo que acontece ali. Então, é interessante, né, tipo, se a gente for pensar no hábito alimentar, né, tipo, essa daqui, da Franca, tem ainda mais tramas, porque ela é especialista em crio. Então, né, em animais bem pequenos, já jubartes vão comer peixes também, então não precisa ser tão perfeito o esquema de filtração dela. Como a Franca é especialista nisso, ela não vai comer peixe, ela vai ter essa trama aqui, né, de barbatanas bem mais... Precisa filtrar muito bem, né? Não precisa ficar preso aqui. Bem presinho, exato. E essa atividade foi muito importante pro roteiro também, principalmente em termos de educação ambiental. Porque a gente conseguiu ver na prática, com imagens que eles têm ali, que eles tiraram desses resgates, desses principais fatores que ameaçam a vida marinha, desde as baleias, que é o foco da viagem, né, a baleia franca, até outros animais que muitas vezes pessoas que não são da área acabam nem sabendo que existe, né? Então, como por exemplo as toninhas, que é uma espécie de golfinho que está extremamente ameaçada de extinção. E aí, ver isso e conversar com essas pessoas e tirar dúvidas e entender como esses estudos são feitos, como esses levantamentos são feitos, como esses animais são cuidados, tratados, reabilitados, né, para serem reinseridos no mar novamente, né, em vida livre, foi muito importante para a sensibilização e para o entendimento da relevância desses projetos para a biodiversidade, né? E como tudo está conectado e não adianta a gente falar só sobre a proteção da baleia franca e medidas para proteger ela se o oceano é o mesmo e ela compartilha esse oceano com outros animais. E assim como esses animais dependem da existência da baleia franca e dependem muito, ela também precisa desses animais e de outros organismos para conseguir viver ali em harmonia da maneira como tem que ser. Saindo de lá, a gente foi para a Praia da Ribanceira para fazer o avistamento, a atividade de avistamento das baleias da costa. Como não tinha dado para fazer o avistamento no dia anterior, mudou para esse dia. Agora sim, vamos ver baleia de perto! Olha lá. Ai, que lindo! Aí ele tá de barriga pra cima, o bebê. Que foi incrível, a gente viu muita baleia, tinha tanta baleia que você não sabia pra onde olhar. Você ficava com o binóculo assim, olha lá, ai, mas aquela tá subindo a nadadeira caudal, ai, mas aquela tá subindo a nadadeira peitoral, um borrifo. E aí as meninas subiam um drone, dava pra ver no drone, a imagem do drone ao vivo do que estava acontecendo ali. E aí foi esse momento que eu me emocionei, que eu fiquei muito feliz de finalmente estar realizando esse sonho e de uma maneira confortável, né? Uma maneira que não impacta em nada o comportamento das baleias e não atrapalha elas em nada, porque a gente tá só da costa vendo elas. E elas realmente vêm muito perto. Então, se você tem essa dúvida se vale a pena fazer o avistamento da costa e não embarcado, te digo aqui que vale a pena. Fazendo dessa maneira, dentro de todo esse contexto da rota, né, de aprendizados e tudo mais, você consegue pegar esses conhecimentos e aplicar ele na prática para fazer um avistamento muito completo, porque você realmente está entendendo tudo que está acontecendo ali, você realmente aprendeu sobre aqueles animais e está vendo com os próprios olhos eles fazendo coisas e tendo comportamentos
que te explicaram no Instituto Australis e em outras palestras que aconteceram nos dias anteriores. Saindo desse momento super especial, a gente foi pra parte 2 do churrasco da galera, porque tinha sobrado muita coisa. Fomos descansar no dia seguinte, acordamos, café da manhã no hostel. E nesse dia não pegamos van, a gente foi direto começar a trilha saindo do hostel mesmo. E fizemos uma trilha que vai acompanhando ali o costão rochoso da Praia do Rosa. Aqui em Santa Catarina, a gente vê muitas marcas dos povos que viviam aqui há aproximadamente 4, 5 mil anos atrás. A gente tem as inscrições rupestres, os sambaquis, que são os cemitérios antigos, né? E as oficinas líticas. Aquelas marcas ali nas rochas eram que os nossos antepassados ficavam ali usando para afiar a ferramenta, para moldar a ferramenta. Então isso é muito interessante, que eu vejo aqui em Santa Catarina e não via muitas. Cheguei aqui quando... Baleia! 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 É isso, bora ver baleia! A gente foi fazendo a trilha acompanhando a baleia, subindo nas rochas, explorando tudo, vendo, acompanhando a baleia, indo atrás dela. Nossa, foi assim, um dos melhores dias da minha vida. Queria muito agradecer a presença de todos vocês, porque se vocês não tivessem topado estar aqui, a gente não estaria aqui, isso não estaria acontecendo. Então, cada um de vocês que topou estar aqui hoje é o que fez isso acontecer. Também queria agradecer todo mundo, falar do Museu da Caça ali, que é uma bad mesmo, mas é importante também pra gente deixar a história viva, porque a gente precisa reconhecer a história do nosso país, que infelizmente não foi construído da melhor forma possível, né? De um jeito muito amoroso e harmônico. Teve muita violência, muita crueldade pra gente estar aqui hoje, né? Mas eu sinto que a gente está transformando essa história. Hoje o que a gente está fazendo aqui é transformar essa história, é mudar, né? Então antes a galera vinha pra cá pra avistar as baleias, pra informar os baleeiros de irem caçar, de irem matar as baleias. Hoje a gente tá aqui e falando baleia, não sei o que, pra gente tirar foto, pra gente conversar sobre ela, pra gente falar da importância da preservação desse animal, da importância da preservação do ecossistema marinho como um todo. Então, isso que vocês estão fazendo é incentivar a prática contrária à caça, né? Valorizar o animal vivo. Depois desse encerramento, a gente foi tomar um banho de mar, tava muito calor e, nossa, a temperatura da água tava geladinha, então foi bem aquele choque térmico que eu precisava para reviver. E aí, depois do banho de mar, a gente voltou pro hostel para fazer o check-out, entrar na van e voltar. Quem ia pro aeroporto ficou no aeroporto, quem ia pra rodoviária ficou na rodoviária. E eu e o Bruno ficamos mais uns diazinhos ali em Floripa, então a gente acabou ficando por ali mesmo. E acho que deu pra perceber que eu amei toda essa experiência, amei todo mundo que eu conheci no grupo. E isso também é muito especial dessas viagens de ecoturismo em grupo, porque você acaba conhecendo pessoas que pelo menos um interesse em comum com você já tem. Seja esse das baleias, né? Seja de alguma outro tipo de atividade de ecoturismo, mas pelo menos um interesse em comum já tem. Então, você acaba criando conexões bem legais, conhecendo pessoas bem legais. Eu adorei conhecer quem veio por indicação daqui do perfil, então espero que isso aconteça mais vezes. Recomendo para todo mundo essa experiência, qualquer experiência com a EcoAr. As meninas são 10 de 10. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.